todo o perfil desse contexto a partir de uma visão de que tipo de informação esses cargos, essas funções são responsáveis. Isso é governar. Isso é governar, pessoal. Tá legal? Isso é governar. Então, de todas essas esses mapas, de todos esses cenários aqui, nós falamos numa visão, montar uma tabela RACI, né, para exemplificar o DPO, encarregado de dados. Agora nós vamos tratar essa parte aqui de responsabilização de dados, né? A ISO da família 38500, que trata governança de tecnologia, tem uma ISO da família 38500, que é a 38501, que trata de governança de dados. Então, ele estrutura isso como uma visão de macroprocessos, onde você tem uma visão de quem coleta, quem e onde armazena, quem e onde compartilha e relata, quem decide, quem distribui a informação e quem descarta a informação. Todas essas etapas são estruturadas dentro de uma governança, montando uma matriz de responsabilidade com essa visão. Entenderam como ajuda? Essa visão aqui, né? Essa visão aqui, pessoal, nós pedimos para não ficarem compartilhando durante a aula, compartilhar a parte do LinkedIn, WhatsApp e qualquer informação, porque isso impacta quem está assistindo a aula por celular. Tá legal, pessoal? Por favor, cooperem para que todos tenham a mesma efetividade. Senão, quem está com o celular tem um ônus grande nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Tem um mapa de responsabilização de dados aqui, onde você tem uma visão a partir da ISO que você estrutura essa governança. Como você coleta os dados e onde e quem faz isso, como você armazena, como você relata, faz as ações, disponibiliza dashboards, como que você faz isso, quem decide, quem é responsável por atribuir quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso, quem pode distribuir essas relações, essas informações via todo um contrato B2B, via e-mail, tá tudo isso feito e as regras para descartar. Tudo isso é uma estrutura de governança que toda empresa deveria minimamente se preocupar em implementar. É como se fosse um PDCA, pessoal. Isso aqui é um PDCA. Concordam comigo que é um PDCA? Então, esse foco é muito importante, né? E nesse cenário aqui, vamos exemplificar esse contexto de coletar. Então, o valor, né? O valor dessa coleta aqui, três aspectos. Sempre que você administra esse cenário dessas macroatividades propostas por essa ISO 38505, você sempre atuará em três vieses. Três vieses. Um viés de valor, um viés de risco e um viés de restrição. Tá bom? Valor, risco e restrição. Então, o valor aqui, ó, o corpo diretivo define todo o direcionamento, quem pode coletar e da onde vêm as informações. O corpo diretivo define os riscos da coleta. Esses riscos, se tem legítimo interesse, se há execução de contrato, se eu estou pedindo consentimento, dentre outras coisas, essa análise de risco. E tem todo o cenário de restrição para a política, todo o direcionamento de quem pode coletar. Então, vocês percebam que nesse cenário aqui,
você, na prática, tem essa lista de verificação que você define como coletar essas informações. Então, isso aqui é uma pauta que fica no chamado comitê de dados. Entenderam? Engasguei aqui, desculpa. Então, esses são os cenários. E claro, nós sempre vamos precisar, desculpem, nós sempre vamos precisar ter um critério de classificação de dados. Não tem um controle na ISO 27001 que fala só disso? Tem, tá? Aqui você tem um cenário onde você pode e vai definir assim, ó, cenário restrito, cenário confidencial e cenário interno. É daqui que sai aquela classificação de dados. Não é você definir se é dado pessoal e dado pessoal sensível. Isso não é classificação de dados. Classificação de dados que a gente implementa, né, até mesmo em estruturas de DLP, é você identificar quais são os critérios, quais são os tipos de classificação. Então, eu tenho dado restrito, dado confidencial e dado interno, com as regras para isso. E essas regras têm que ser objetivadas pelo negócio. Tem que ter regras amarradas com toda a legislação que a sua empresa está sujeita. Você não vai definir se a informação é pública, interna, confidencial e restrita se você não souber qual é o direcionamento do seu negócio. Não é alguém que senta na frente da máquina, vai no chat GPT e monta uma política de classificação de dados. Não faz o menor sentido. Se você não entender o que tem na empresa, se você não entender quais são os ativos de informação, se você não tiver esta visão, você vai fazer uma política de classificação no chat GPT, no Cloud, assim? É assim que você monta? Você tem que conhecer o negócio. Você tem que saber quais são as aplicações e aplicativos que você tem. Você precisa identificar quem são todas a sua, quem faz parte, não é quem são, quem faz parte de toda a sua arquitetura de informação corporativa. Precisa ter um desenho com tudo isso. Precisa ter um desenho dessas bases de dados para você não sair criando tabela duplicada toda hora que alguém queira criar um novo processo. Tem que haver um critério de reutilização contínua. E nesse cenário, quando nós falamos em governança, além daqueles princípios que nós falamos, que eram seis, se lembram deles? Além de você ser sempre direcionado a montar uma matriz RACE, você sempre direcionar a classificar, definir uma regra de classificação dos dados corporativos, você geralmente vai se deparar com alguns componentes para a tua arquitetura de governança de dados que são, pode ser uma política, um glossário para você definir o que é cliente, o que é cliente ativo, o que é cliente inativo, o que é um fornecedor, o que é um fornecedor ativo, um fornecedor inativo. Pessoal, isso parece uma bobagem, mas isso são regras para você ficar gerando relatório e auditando para saber se essas regras são verdadeiras. Se lembra do slide 3 que nós falamos lá atrás? É para isso. Você precisa ter um catálogo de dados. Precisa ter. Precisa ter uma linhagem. Linhagem aqui é como se fosse um rastreio.
Você precisa saber qual a origem daquele dado, da onde veio, para onde foi. Você precisa ter toda essa rastreabilidade. Muitas pessoas que estão aqui já ouviram dentro da empresa falar assim: ah, não, eu vou desativar ou não vou ativar meus logs dos bancos de dados, os meus logs do RP, porque é muito caro. É muito caro. O muito caro direciona que você não tem rastreabilidade para nada. Você não vai conseguir entregar relatório de auditoria. Você não vai conseguir, em curto espaço de tempo, continuar respondendo o teu questionário de due diligence. Você não vai entregar, porque você não vai ter evidência. Metadados. Metadados são especificidades das informações que você definiu onde? Naquela arquitetura. Você tem que definir a arquitetura dos metadados para você ir buscar informação. É quem criou, quem atualizou, o departamento que é dono, tipo de documento, origem, isso são tudo são metadados que você precisa gerenciar. E o ciclo de vida, né? Quais são os dados que foram criados, atualizados e que foram descartados? Precisa ter regra de qualidade da informação, assim como você precisa ter um cadastro dos dados mestres, o tal do MDM. Então você percebe que você demanda de um conjunto do quê? Um conjunto de artefatos embasado em práticas de mercado para você falar, não, eu acho que é dessa forma. Não, a gente não acha nada. A gente precisa buscar em práticas de mercado para a gente regularizar ou regulamentar minimamente um desenho corporativo do que eu quero fazer. Então, ó, a regulação e a legislação, elas são fontes para direcionar qualquer governança. Pessoal, é impossível você implementar qualquer compliance na sua empresa, é impossível sem envolver jurídico, sem envolver recursos humanos ou gestão de pessoas, sem envolver o pessoal dos processos das áreas de negócio, sem envolver gestão de risco, sem envolver tecnologia da informação, segurança da informação, privacidade. É impossível. É impossível. Por quê? Porque você vai estar, se assim o fizer, gerando papelândia, sem efetividade nenhuma, nem de gestão e muito menos de governança. Então, esse é um cenário que a gente quer, né? Que a gente quer detalhar para vocês, porque esse é um panorama que a gente vive hoje no dia a dia, não é isso? Com Bacen, CMN, SUSEP, CVM, Marco Civil da Internet, a parte de anticorrupção, cadastro positivo e cadastro negativo, LGPD, ANPD, todos os outros contextos regulatórios da ANEL, Anatel, e aí vai, né? Então, quando nós ainda procurando sustentação para explicar para o teu board, para a tua diretoria, porque é importante, é só pegar no artigo 6º da LGPD que você tem um artigo que só fala em qualidade de dados. Apresenta. Outro contexto que nós temos aqui, né? Você tem, dentro do cenário aqui da legislação, você tem finalidade, ó, catálogo com finalidade e registro das atividades de tratamento de dados pessoais. Um cadastro onde você tem coleta do que foi minimizado ou não. Precisa ter evidência. Você precisa saber onde o dado está para mostrar para o titular quando ele te pedir. Você precisa ter qualidade de dados nas dimensões e medidas para você monitorar, inclusive, a segurança da informação.
Você precisa classificar e potencializar os controles para você sustentar todo o contexto aqui de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E você tem quem é o responsável por isso é o encarregado. O encarregado precisa saber onde estão as coisas. Ele precisa ter uma sustentação de uma governança de dados. Quem são os titulares aqui? No caso da LGPD, são aquelas pessoas que são donos dos dados pessoais, inclusive os colaboradores internos. Então, você não consegue atender qualquer necessidade interna ou externa se você não souber onde estão os dados. Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa ter todo esse rastreio. Então você precisa saber com os donos dos processos, que recaem nos donos dos dados, de certa forma, para saber toda essa rastreabilidade, onde está o dado pessoal do colaborador, os dados de saúde do colaborador, os dados dos clientes que foram, não renovaram o contrato com a gente. Você precisa saber onde estão essas coisas. Precisa saber. Pessoal, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. A tua empresa, ela funciona só como B2B. Todo mundo sabe o que é B2B? A empresa funciona numa cadeia B2B. Não tem pessoa. Você não vende para pessoa física. O teu cliente é outra pessoa jurídica, tá bom? Quando a tua empresa só presta serviços para outras empresas que não são pessoas físicas como nós, você tem dado pessoal nessa relação? Você tem dado pessoal ou não nessa relação? Tem ou não tem? Não. Tem e tem muitos dados pessoais. Muitos dados pessoais. Empresa não fala com a empresa. Empresa tem um conjunto de pessoas que fala com outro conjunto de pessoas. E não é só contrato, não. Não são só dados dos sócios, nada disso. A empresa A se comunica com a empresa B através da Camila, através do Anderson, através do Adilson, através de vários colaboradores. Todos os dados dos colaboradores são dados pessoais. E aí? E aí? Entenderam? Então você precisa ter essa governança de dados em todo o contexto que você tratar. Tanto é que essas visões de dados, da preocupação em governar os dados, estão no artigo, do artigo 46 até o artigo 49, que ele fala de segurança e sigilo, e até mesmo o programa de governança. Ó. O programa deve estar integrado à sua estrutura geral de governança. Não tem como fugir disso,